Estou mandando aqui um convite para o nosso convidado especialíssimo, né? Professor Sérgio Abranches, que, como vocês sabem, é doutor em Ciência Política pela Universidade de Cornell. O professor Sérgio Abranches é também colunista da CBN, tem um vasto trabalho, um vasto estudo nessa área da ciência política. E nós temos aqui a honra e o prazer de poder contar com ele nessa tarde, o Sunset do Andrezinho, que é a nossa tarde e noite de encerramento do evento. Já está conectando aí o professor. Professor Sérgio, como vai? Bom, querido? Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Nós estamos aqui no Sunset da ciência política, não é isso? É isso. Professor, eu estava aqui conversando com nossos convidados, pessoal que já entrou aqui, muitos alunos de ciência política, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Campina Grande é uma cidade de um polo universitário muito forte e também de um peso político também bastante relevante. Nós tivemos aqui vários governadores de estado, contamos aqui hoje com 2 senadores da República de Campina Grande, embora não seja a capital, cerca de 4 ou 5 deputados federais, de 12 eleitos. Então, Campina Grande é uma cidade que se notabiliza por esse aspecto político e também pela capacidade das universidades. Então, nós temos um mestrado aqui de ciência política, temos um mestrado de ciências sociais também, o doutorado. Próximo a Campina, nós temos o doutorado em Recife. Então, é importantíssimo e fundamental a gente debater esses temas aqui. Essa nossa live é uma live bastante especial, primeiro pela sua presença, mas também porque essa live é meio que o encerramento do nosso evento de eleitoral que estaria transcorrendo nessa data. O evento iniciaria no dia 13, é um evento de homenagem ao ministro Sepúlveda Pertence. Nós tivemos o lançamento do e-book de evento, contando com vários autores, inclusive da ciência política. E hoje nós teríamos o encerramento. E a minha vontade, o meu desejo era que o senhor estivesse aqui fisicamente. Eu tinha entrado em contato com o prefeito Douglas Lucena, porque soube que o senhor esteve em Bananeiras, não é isso? O ano passado, na Feira do Livro. Eu tive presente. E tinha pedido a Douglas o seu contato para que o senhor estivesse aqui presente no encerramento desse evento. Esse evento nós realizamos desde 2008. É o 3º simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste, porque ele foi crescendo, ampliando, mas nós contamos aqui com cerca de 40 expositores, desses 34, 35 de fora. Já tinham vários ministros confirmada a presença aqui, o ministro Sérgio Banhos, o ministro Tarcísio, o ministro Carlos Veloso, do TSE. Tínhamos na ciência política a professora Maria do Socorro Braga, a doutora Tereza Cristina do Vale. Então, nada mais, nada menos do que um coroamento e do que aquilo que eu queria presencialmente, que era o senhor aqui conosco. E antes de iniciar, eu já passei um pouco o seu currículo, mas eu quero dizer um pouco da minha experiência pessoal em tê-lo aqui nessa live comigo. Eu, quando era por cerca de 6, 7 anos, meu pai me chamou certa feita para ir à TV Paraíba, já que meu tio era diretor da TV Paraíba, porque Pelé estava vindo a Campina Grande para uma solenidade, por uma ação de marketing. E papai me levou para conhecer Pelé, eu guri velho. E eu cheguei lá, fui conhecer Pelé e simplesmente eu fiquei atônito, calado, não conseguia falar nada na frente de Pelé, diante da grandeza de que era Pelé. Então, eu digo ao senhor, com toda sinceridade, que eu estou me sentindo um pouco assim hoje. Porque o senhor é uma grande referência para todos nós e atendeu com tamanha simplicidade, com tamanha presteza a esse nosso convite aqui. Então, quero agradecer penhoradamente e deixar a palavra inicial para o senhor, para fazer algumas considerações, para depois a gente entrar no tema. Porque eu recebi diversas perguntas e nós temos aqui um bom papo, com certeza. Ótimo, muito obrigado. Olha, é um prazer e uma honra para mim ter aceito o convite, ter sido convidado e aceitar o convite de participar do evento. E conheço bem a projeção política de Campina Grande, sei como é importante a visão política que essa cidade tem historicamente, né? Mas o meu prazer aumentou muito agora que você mencionou que o evento é em homenagem ao Pertence. O Pertence é um querido amigo, foi aluno de meu pai na faculdade, no departamento de Direito, na Faculdade de Direito lá da Universidade de Brasília, e eu fui
fui amigo de infância e de juventude da mulher dele, da ex-mulher que faleceu há alguns anos, e desde a época dele de estudante que nós interagimos. Depois eu vi ele fazer toda a carreira pela Ordem dos Advogados, e depois chegar até a ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando ministro nós interagimos muito, discutimos muito. Ele gostava de falar das questões políticas de forma mais técnica, né? Então nós tínhamos uma relação muito intensa durante o período dele no Ministério. De modo que, para mim, é assim, um prazer maior ainda estar num evento em homenagem ao Pertence, a quem eu homenageio aqui com todas as pompas e circunstâncias, porque ele é merecedor de fato. Nós que agradecemos, professor. Vamos ao que interessa, porque, como eu disse, nós temos várias perguntas e nós vamos tentar explorar um pouco desse seu gigantismo na ciência política. Professor, eu vou começar por um assunto que são os partidos políticos. O presidencialismo de coalização, do qual o senhor é craque, ele tem como embrião os partidos políticos. Eu trouxe aqui uma fala do senhor, um artigo na Folha de São Paulo de 2019. O senhor diz o seguinte: as características sociológicas do eleitorado, a lógica da representação proporcional com lista aberta e as regras para a organização partidária propiciam e incentivam a fragmentação partidária. Nesse sentido, o querido advogado João Ricardo Coelho, que foi membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, faz uma indagação que eu acho bastante pertinente. Dr. João diz o seguinte: a falta da democracia nos partidos políticos e a não renovação de lideranças potencializa a crise na democracia representativa, e eu acrescentaria o fim das coligações, a cláusula de barreira. Qual é o cenário que o senhor verifica para essas eleições de 2020 nessa questão da fragmentação partidária? Vamos tentar melhorar esse aspecto? Olha, para iniciar, de fato, a falta de renovação de lideranças e a oligarquização dos partidos prejudica muito o processo de coalizões programáticas. Ele torna os partidos todos meio que reféns de uma oligarquia que acaba preferindo fazer trocas clientelistas a fazer uma ação programática. Isso aí, na verdade, é meio um legado do regime militar, porque na Segunda República, na República de 46 a 64, havia um processo de formação de lideranças, porque os partidos participavam intensamente da vida política estudantil, sobretudo nas faculdades de Direito e de Medicina. E dali saíam talentos que depois iam para fazer a carreira política. Então, mas eram os partidos políticos oficiais que faziam a disputa dos grêmios, das representações estudantis da época, e aí até de uma forma mais pluralista, porque o Partido Comunista, por exemplo, tinha sido banido logo no iniciozinho do governo Dutra, mas ele participava dessas disputas. Mas participava o PTB, a UDN, o PSD, e esses partidos, então, recrutavam seus quadros e suas lideranças ainda nas faculdades, nas universidades. Com o regime militar, o que aconteceu foi que o fechamento da maior parte dos partidos, a criação de partidos sob mando do governo militar, e a partir daí o recrudescimento da repressão em 68 e a ida de boa parte dos militantes juvenis, da juventude militante, dos estudantes, terem ido para a clandestinidade, essa disputa democrática deixou de existir. Deixou de existir por uma questão de necessidade. Por exemplo, você não podia fazer campanha pela UNE depois do AI-5, porque todo mundo ia preso, né? Quer dizer, os congressos da UNE tinham que ser feitos clandestinamente. E aí você faz tudo em segredo, então vira tudo conchavo. E depois, na resistência clandestina, o segredo é fundamental, né? Quer dizer, o pequeno grupo, para preservar a segurança de todo mundo. Então, com isso, não se formou uma juventude com prática política democrática ao longo dos anos do regime militar. E quando houve a redemocratização e o processo constituinte,
A Uni continuou pouco representativa e os partidos não entraram de volta na universidade. E também tampouco tem seus próprios centros de formação de lideranças. Agora, nós estamos começando a ver iniciativas na sociedade civil de grupos que se organizam para treinar pessoas para fazer a carreira política, o que me parece extraordinariamente positivo. E tem treinado gente de todos os partidos. Eu tive até a oportunidade de dar um curso para um desses grupos e havia representantes de todos os partidos. Tinha Partido Socialista, do PSB, do PSDB, do Democratas, enfim, tinha todos os partidos ali representados. Agora, a gente vem discutindo essa questão da legislação eleitoral há muito tempo e chovendo no molhado, porque, na verdade, nós nunca conseguimos enfrentar o problema efetivamente. O problema maior do nosso sistema representativo é, na verdade, a baixa proporcionalidade dele. E esse sistema que a gente usa de cálculo do coeficiente partidário, ele permite muita fragmentação, ele estimula muito a possibilidade de pequenos partidos pegarem carona com outros partidos, sobretudo quando você juntava o sistema D'Hondt com a possibilidade de coligações eleitorais. E a Escandinávia, por exemplo, usa um sistema de cálculo proporcional que reduz o número de partidos porque cobra mais caro em votos, aumenta o coeficiente partidário, né? Cobra mais caro em votos cada deputado. Então, com isso, só um partido que tem realmente muita penetração consegue representação no Congresso. Com a cláusula de barreira, o que nós estamos tentando fazer é esse efeito, porém de uma forma pouco democrática, estabelecendo um piso ali para mínimo de votos, de participação eleitoral, que não me parece adequado. Agora, a proibição de coligações vai mudar a dinâmica dos partidos, porque acaba com um dos problemas, que é a possibilidade de, na coligação, um partido pequeno ficar com a cauda, com a sobra dos votos de outro partido. Mas não resolve o problema, por exemplo, do efeito Enéas, que eles chamavam, né? Quer dizer, do efeito de um campeão de votos que puxa 2 milhões de votos para um cargo de deputado federal e, com isso, elege gente com menos votos do que um vereador. Então, no partido em si, quer dizer, essa distribuição das sobras ainda não ficou resolvido, mas vai melhorar. Nós estamos com um sistema muito fragmentado e eu acho que nós estamos assim no iniciozinho de um processo de realinhamento partidário. Eu acho que os partidos vão se reestruturar o sistema partidário. Vai ter partido que vai desaparecer, vai ter partido com fusões e isso vai mudar um pouco a estrutura partidária, porque nesse momento a gente tornou o sistema político brasileiro ingovernável. Quer dizer, com bancadas que não ultrapassam 50 cadeiras para o partido, a gente tem hoje, para fazer uma coalizão majoritária, você precisa de 15 partidos. Isso é inadministrável, imanejável. E esse problema veio piorando ao longo do período, né? O Fernando Henrique tinha menos partidos na coalizão dele, o Lula tinha mais do que o Fernando Henrique, mas ainda bem menos do que a Dilma, e a Dilma tinha 13. E ela, até na defesa dela lá no plenário do Senado, durante o processo de impeachment, ela disse isso, ficou ingovernável, eu tinha muito mais partido na coalizão do que os outros presidentes, ficou impossível e tal. Então, de fato, eu acho que nós estamos, por outro lado, quer dizer, a ruptura que houve em 2018, que rompeu com o padrão de formação de governo e oposição que vinha de antes, né? PT e PSDB disputando a presidência e com, eventualmente, um terceiro candidato fazendo ali um contrapeso, e os outros partidos disputando bancadas para poder fazer parte da coalizão de governo, o rompimento desse padrão e a produção de um presidente minoritário vai acelerar esse processo de realinhamento partidário, de reestruturação partidária. Professor, já entrando nesse assunto aí do presidencialismo de coalição, o professor Pedro Nascimento, colega que é autor também do e-book do evento junto conosco, um grande parceiro, mestrando em ciência política, ele tratou do tema numa pergunta que ele disse assim: o governo Bolsonaro
pode ser visto como um governo fora da curva quando se trata do presidencialismo da coalizão? E eu acrescentaria, o presidencialismo de coalizão vai vencer Bolsonaro ou Bolsonaro vai acabar com o presidencialismo de coalizão? E nesse sentido, esse movimento dele em direção ao centrão, que nós temos observado nesses últimos dias, é sinal de que o presidencialismo de coalizão é maior do que o bolsonarismo? Olha, o presidencialismo de coalizão definitivamente é maior do que o bolsonarismo. Quer dizer, o presidente continua sendo forçado a ter uma coalizão majoritária para ter condições de governabilidade. Agora, o que está em tese, aí, em questão fundamental, é que o Bolsonaro ele perdeu a oportunidade, ele não quis, ele perdeu a oportunidade de fazer uma coalizão e optou por ser minoritário. E aí nós estamos hoje num sistema disfuncional, não funciona. A ideia de que o parlamento, que o Congresso possa ter protagonismo suficiente para fazer as coisas funcionarem direito é equivocada. Ele não pode, porque ele não tem o comando total da agenda. O Congresso é muito plural e com bancadas médias de 30, 40, 20 deputados, conseguir fazer maioria para aprovar determinadas medidas é muito difícil, a não ser que tivesse a coordenação do governo, do presidente da República. Né? E essa que é a lógica do presidencialismo de coalizão. Quando o presidente abandona essa ideia e tenta governar primeiro com as bancadas temáticas, que são bancadas efêmeras, elas funcionam no tema, mas não funcionam no conjunto, né? Ele perde condições de governança. Então, a gente viu baixa governança o tempo todo, baixas condições de governança o tempo todo do governo Bolsonaro. Como ele é também um presidente que opera por confronto, ele opera contra a política, ele não apela pela política. A política é baseada em negociação, e o confronto é uma coisa que impasses na política, né? Então, essa mistura entre ser minoritário e fazer uma presidência de confronto estressa todo o sistema. E eu diria que hoje, pelo modelo, o mandato do presidente está por um fio. Ele não tem condições de governabilidade. Mas, por outro lado, pelo modelo, ele também não teria sido eleito. Então, isso não resolve muito analiticamente, né? É difícil fazer previsão. Mas nós estamos numa crise política aguda. Essa crise vem desde o impeachment da Dilma, não se resolveu no governo Temer e piorou no governo Bolsonaro. Hoje o sistema está... Qual foi o fator fundamental dessa crise que o senhor apontaria? O fator fundamental, o início da crise, lá no início, no governo Dilma, foi a reeleição baseada numa promessa infundada. Não é? Ela frustrou o eleitorado, porque ela prometeu o crescimento econômico quando ela sabia, e sem inflação, quando ela sabia que não haveria crescimento econômico e que teria que liberar os preços dos combustíveis e produzir inflação. E, além disso, a Lava Jato. Esses dois processos criaram uma crise política, paralisaram boa parte dos partidos e criaram uma situação política bem grave. E como o processo de impeachment foi um processo muito traumático, muito mais lento do que o processo do Collor, muito conflituoso, porque ela tinha uma base organizada de sustentação, né? Não era majoritária, mas era uma base sólida, forte, que era o do PT, essa crise se instalou. No governo Temer, ele começou a resolver a crise quando ele fez uma coalizão forte, tinha sido presidente da Câmara 3 vezes, tinha capacidade de negociação, era um político profissional, mas aí veio o caso da JBS e aí ele teve que entrar em modo de defesa e paralisou todo o processo de novo. Aí veio o Bolsonaro. E aí, só eu não quero ficar me alongando muito, mas para chegar no final, nessa questão do Bolsonaro versus o presidencialismo. Né? O Bolsonaro com o Centrão, ele agora entrou em modo de defesa também. Ele está fazendo uma aliança com o Centrão, não para tentar conseguir ser majoritário e aprovar medidas de reforma para retomada do crescimento,
mas para se defender da eventualidade de um impeachment e da autorização, da eventualidade de um pedido de autorização para ser processado no Supremo Tribunal Federal por crime comum, se houver uma denúncia do Procurador-Geral da República. E o presidente, quando ele entra em modo de defesa, ele paralisa o Congresso. Porque modo de defesa, ele faz uma aliança que, na verdade, não é uma coalizão, é uma colusão. É uma aliança contra uma eventual processo contra o presidente. Então, é para bloquear. A aliança de bloqueio não produz políticas públicas, produz paralisia legislativa. Então, qualquer que seja o desfecho, esse governo tem muito baixas condições de governança e poucas condições de governabilidade. Mas, por outro lado, a militarização do governo me deixa preocupado, não que o presidencialismo coalizão vença o bolsonarismo, mas que o bolsonarismo militarizado vença a democracia brasileira. Professor, deixa eu pegar o gancho com esse tema, porque tem um colega seu da ciência política, o doutor Leon Victor Queiroz, que mandou uma pergunta justamente sobre esse tema. É um grande fã seu, mandou abraços aí, está nos assistindo, o professor Leon Victor, e ele diz o seguinte: a militarização do governo, com oficiais ocupando cada vez mais ministérios. Nós vimos hoje a questão da saúde, né? Parece que foi nomeado militar, né? É uma estratégia de sobrevivência ou usar a hierarquia para fazer as vontades do presidente, incluindo as que não dialogam com a realidade? É uma sobrevivência pura e simplesmente ou é uma estratégia de usar a hierarquia para propor e fazer sua agenda? Não, é uma estratégia por duas razões. A primeira é porque, como o Bolsonaro sempre foi um político menor, na Câmara dos Deputados ele não tinha nenhuma liderança, não presidiu nenhuma comissão, foi de muitos partidos, todos eles do Centrão, diga-se de passagem, e nunca fez nenhum projeto importante, não relatou projetos importantes. Ele não tinha muitos quadros com os quais trabalhar, ele não tinha muita capacidade de voar com um grupo, né, dele. E, por outro lado, como ele tem um problema de desconfiança muito grande em relação às pessoas, ele tem um problema de personalidade, ele prefere os militares. Ele está acostumado, ele tem uma formação militar, embora o Geisel tenha dito que ele foi um mau soldado, de qualquer forma ele ele tem a cultura militar. E a militarização, sobretudo de postos civis e sobretudo de postos com função política, tipo gabinete civil, tipo a Secretaria de Governo, que faz a articulação política com o Congresso, é completamente incompatível com a política. Porque a cultura militar é uma cultura vertical, baseada na hierarquia, na disciplina, no comando, né? E a política é o contrário. A política é negociação, ela é horizontalizada, e, sobretudo na República Presidencialista, quando está se lidando na relação entre executivo e legislativo, ela é uma relação horizontal. O presidente tem poder de agenda, mas ele tem que negociar a agenda dele com o Congresso em igualdade de condições. Então, essa ideia hierárquica, por exemplo, todos devem ter visto essa fala que o presidente teve junto com Paulo Guedes para os empresários da Fiesp. O que eles estavam dizendo ali? Eles estavam dizendo ali o seguinte: o Congresso tem que seguir o presidente. Os governadores têm que obedecer ao presidente. Quer dizer, a visão política do militar, e uma visão autoritária, é vertical, quer dizer, é uma federação vertical. Né? O general Mourão publicou um artigo no Estado de São Paulo ontem, no qual ele fala sobre as dificuldades que o Brasil está tendo, a questão da pandemia, e fala sobre a União e o federalismo. Né? E ele mostra uma visão verticalizada do federalismo. Ele cita, inclusive, um dos autores dos papéis, dos artigos federalistas, John Jay, num artigo que ele está tratando de guerra entre nações, nas quais ele está defendendo a necessidade da união. E o Jay foi o menos importante dos autores dos artigos federalistas. Né? Mas é curioso que ele use um argumento do federalismo americano, que é descentralizado,
né? Os artigos foram escritos para persuadir colônias a aceitar minimamente uma união, né? Exato. Quando, na verdade, o que ele está defendendo no artigo dele é um pensamento parecido com o do Floriano Peixoto, na Primeira República Brasileira, de um federalismo verticalizado, disciplinado, em que os governadores seguem as determinações do presidente da República. Não deu certo, eles, inclusive, foram afastados, né? E quando vieram civis, o que eles fizeram na Primeira República foi uma política de governadores, foi uma federação descentralizada com um presidente fraco e governadores fortes. Hoje não é assim. Nós tivemos, durante o regime militar, a centralização do poder na mão do presidente e na União, e a Constituinte de 88 manteve boa parte da centralização. E eu acho que esse é um dos problemas hoje da democracia brasileira. Excesso de centralização que faz com que a vida política nos estados seja, de certa forma, coibida e o grau de responsabilidade política dos estados esvaziado, porque tudo depende de Brasília, precisa de autorização de Brasília, recursos de Brasília, etc., né? Eu achei muito importante, nessa questão da pandemia agora, a decisão do Supremo dizendo que cabe aos governadores a decisão sobre o isolamento social, porque isso deixou claro, mais clara a função, né, a autonomia dos governadores, e agora falta apenas dar um pouco mais de descentralização financeira para que o federalismo brasileiro tenha uma vida mais democrática. Sem sombra de dúvida, isso é fundamental, né? Professor, só dando uma pausa simples, para avisar aqui que eu estou aqui com o meu livro, certo? É uma obra, um clássico do direito e da ciência política, e eu estou com dois aqui, olha, e um deles é para sortear, certo? Mas como não existe lanche grátis, né? Como diriam os americanos, claro. eu vou lançar aqui uma pergunta, porque eu vi que o senhor mencionou aqui, nesse livro Democracia em Risco, esse autor. Então eu vou pedir para quem for de Campina, meus alunos principalmente, que quem primeiramente disser o nome do autor do clássico do direito eleitoral e da ciência política, Coronelismo, Enxada e Voto, Coronelismo, Enxada e Voto. Quem responder primeiro quem é o autor dessa obra, eu vou mandar essa obra, esse livro do professor Sérgio Abranches para casa dessa pessoa, tá certo? Coronelismo, Enxada e Voto. Quem é o autor, quem me responder primeiro, vai ganhar um livro do professor Sérgio Abranches. Professor, retomando, vamos voltar para um pouco o papel do Congresso, certo? Que é uma discussão aqui de um colega, Valdênio, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: o presidencialismo de coalizão é uma estratégia de governo voltada para conter crises do presidencialismo. Como o presidencialismo de coalizão pode atuar para conter uma crise política dentro de uma crise sanitária? No artigo da Folha de São Paulo que eu mencionei agora há pouco, o senhor diz que esse estilo de Bolsonaro abre brecha para o protagonismo da Câmara dos Deputados e para a agenda do Legislativo. Como é que o Legislativo deve agir numa situação como essa, de uma crise política dentro de uma crise sanitária? Olha, o Legislativo está evitando, de todas as formas, a crise política, né? Vou usar um exemplo. Na verdade, está curioso, porque a minha tese de mestrado foi sobre o Legislativo e o tipo de conciliação na política brasileira. E foi exatamente o que aconteceu com esse ataque que o presidente Bolsonaro, inclusive com termos muito pouco impróprios do ponto de vista de decoro presidencial, dizendo que ele estava querendo fazer mal à economia para poder prejudicar o governo e que devia ser pressionado. E à noite eles se encontraram no Palácio, né, porque o Rodrigo Maia aceitou a intermediação de pessoas do Palácio para que se encontrassem, para não agudizar o conflito. E o que aconteceu ali? Quer dizer, o Rodrigo Maia conciliou, né? Então, o que o Congresso pode fazer é fazer compromissos, é conciliar. Mas, por outro lado, ele não pode também abrir mão da sua função de peso contra peso, de freio contra peso.
né? Ele tem que manter o seu arsenal de checks and balances funcionando, porque senão a democracia deixa de funcionar. Não adianta resolver a crise política contra a democracia, né? A crise política tem que ser resolvida a favor da democracia. E para fazer isso é preciso tanto essa capacidade de conciliação, de compromisso do Congresso, como exercer a sua função de fiscalização, não é, e de controle do Executivo. Então, essa é a forma pela qual o Congresso pode resolver crises. Quando o presidente tem uma coalizão, uma das formas que pode se fazer, que pode ser o caminho para resolver a crise, é mudar a coalizão, né? Trocar partidos, etc. Por isso, nunca é bom a gente ter também muito poucos partidos, porque com muitos poucos partidos o presidente fica sem esse raio de manobra. Ele não consegue trocar ali o pivô da sua coalizão e fazer uma nova coalizão e refrescar o governo, né, e eliminar a crise. Então, é sempre bom ter uma certa folga de partidos ali, partidos independentes, um grupo de oposição, um grupo de governo e ali um grupo de partidos independentes, ajudando exatamente a fazer o contrapeso entre o governo e a oposição e permitir a saída das crises. Agora, o presidencialismo de coalizão, ele não é capaz de resolver todas as crises e num sistema muito fragmentado de partidos como o que nós temos, a capacidade dele é ainda menor. Então, o presidencialismo de coalizão vem decaindo de qualidade, vem perdendo funcionalidade ao longo dos mandatos presidenciais, né? E agora o próprio presidencialismo de coalizão está em crise com o Bolsonaro, o que faz com que vários colegas meus comecem a discutir a possibilidade de mudar o modelo um pouco para fazer um modelo parecido com o português, retirando alguns poderes do presidente da República, transferindo para o Congresso e para o primeiro-ministro e deixando o presidente com várias funções estratégicas, né, importantes, e esse regime meio semipresidencialista talvez pudesse resolver a crise. Eu não estou ainda convencido, mas de qualquer forma eu reconheço que nesse momento nós estamos numa crise mais grave do que parece ser, porque ela não é conjuntural. Nós temos aí aspectos estruturais nessa crise política que vamos ter que enfrentar em algum momento breve. E esse ponto que o senhor destaca, desse papel do Congresso nesses checks and balances, me abre a oportunidade de tratar de uma pergunta muito pertinente do querido colega advogado eleitoralista Celso Fernandes, que está finalizando o seu mestrado em Ciência Política aqui em Campina Grande também, e ele fez a pergunta nos seguintes termos: o presidente da Câmara está com cerca de 30 pedidos de impeachment sem apreciação. Essa inércia é uma ferramenta político-burocrática legítima, mas até que ponto pode ser sustentada por um ator institucional sem comprometer a legitimidade do poder que lhe é inerente? Aí, complementa, reclama-se bastante da passividade do Congresso Nacional diante de excessos do presidente. Chegou a hora de se cunhar o termo acovardamento institucional, e eu acrescentaria isso. Já é hora de falar de impeachment, e qual, na sua visão, seriam os aspectos mais relevantes a justificar um eventual pedido de impeachment do presidente Bolsonaro? Seria esse aspecto sanitário ou seria aspectos como a investigação no inquérito denunciado por Moro? Não, veja, com certeza, né? Eu acho que o mecanismo do impeachment, ou a gente encontra uma forma de torná-lo mais ágil, menos traumático, menos problemático, ou a gente vai ter que buscar um outro elemento institucional e inserir na Constituição que permita remover um presidente disfuncional, que está fazendo mal ao país e à democracia. E talvez um plebiscito confirmatório, algo assim, né? O recall americano. Recall. Por outro lado, quer dizer, eu acho que também deveria haver uma espécie assim de regra para o pedido de impeachment, parecido com o da medida provisória. Um prazo para apreciação. É isso, quer dizer, um prazo para apreciação. Se não apreciar, caduca e aí não sai da gaveta. Quer dizer, um presidente da Câmara com pedidos de impeachment na gaveta,
não é bom. Não é? Quer dizer, a gente viu com o Eduardo Cunha, quer dizer, pode virar, inclusive, uma moeda de chantagem se o presidente não for uma... Eu acho que não é o caso do Rodrigo Maia, mas nós já tivemos presidentes da Câmara que não têm a mesma sobriedade comportamental do Rodrigo Maia, né? Então, eu acho que talvez isso, quer dizer, talvez fizesse com que o pedido caducasse se o presidente não examinasse, o presidente da Câmara não colocasse o processo em andamento. Com relação ao Isso não impeachment... poderia, professor, incentivar vários pedidos, não? Vários pedidos sempre teve, entendeu? Quer dizer, essa é uma... Quer dizer, se você não tem recall, se você não tem uma outra forma... O Fernando Henrique teve algumas dezenas de pedidos de impeachment para ele. O Lula também, né? A Dilma acabou saindo, mas tinha vários lá, né? O Eduardo Cunha escolheu o que ele quis. Mas pedir, tudo bem, né? Como é que você processa institucionalmente? A gente precisa, talvez, ter um pouco de regras melhores. A gente tem um problema grave para resolver com relação ao impeachment, que é o fato de que nós não temos uma lei para o impeachment posterior à Constituição de 88, e isso fez com que os dois impeachments que nós tivemos na Terceira República tenham seguido trâmites diferentes e tenham tido tratamentos completamente diversos. Eu faço uma análise bem detalhada no meu livro do impeachment do Collor e da Dilma, mostrando as diferenças, né? E isso não é bom, quer dizer, você tem que ter um processo de impeachment que seja rigorosamente igual para todos os presidentes. Portanto, a gente precisa de um regramento mais claro, uma lei do impeachment que capitule todos os crimes, né, passíveis de impeachment e, além disso, estabeleça qual é o ritual e que restabeleça o papel da Câmara dos Deputados, que no caso do impeachment da Dilma foi minimizado, não é? E eu sei que muita gente vai dizer, pô, mas também vê como é que foi a votação do impeachment. A qualidade da representação naquele momento não era lá essas coisas. Mas o fato é que a Câmara representa a Câmara representativa do povo. Então ela tem que ter um papel, quer dizer, eu acho que uma vez denunciado pela Câmara, no Senado já tem que entrar o processo em si, né? Quer dizer, já tem que começar o julgamento. Não pode ser uma nova consideração se continua ou não continua. Então, eu acho que nós precisamos de um novo regulamento para o impeachment. Por outro lado, dentro do regulamento atual, o Bolsonaro já cometeu mais crime de responsabilidade do que a soma dos crimes que levaram ao impeachment do Collor e da Dilma. Ele já, diariamente, ele fere o decoro do cargo, diariamente ele desobedece à Constituição, ele mostra comportamentos como presidente da República que são incompatíveis com o cargo, né? Portanto, do ponto de vista o crime de responsabilidade, ele é um crime subjetivo, né? Quer dizer, ele é um crime passível são muito abertos, né, na Constituição. Exatamente, ele é de interpretação política, né? Quer dizer, o procedimento é jurídico, mas a decisão é política. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm dúvida sobre isso. Aqui, durante o impeachment da Dilma, isso foi usado assim um pouco como se fosse um crime. Você fazer o impeachment por razões como uma decisão política, mas não é da natureza do jogo. O jogo, né? Nos Estados Unidos, eles aceitam isso pacificamente. Quer dizer, tem um trâmite jurídico para dar condições ao devido processo, a possibilidade de defesa e tal, mas a decisão é basicamente uma decisão política, de um corpo político. Eles não são... Não adianta você dizer o seguinte, agora os senadores vão ser juízes, se eles continuam sendo senadores e políticos, tá certo? Quer dizer, isso é uma abstração, isso é uma ficção, não existe. É um processo político. E desse ponto de vista, eu acho que já haveria base. No caso da pandemia, se o presidente Bolsonaro tiver participação ativa junto com o Ministério da Saúde, por exemplo, no uso disseminado da cloroquina, que tem efeitos colaterais que podem ser fatais, aí nós estamos falando de crime comum, de novo, né? Crime de responsabilidade com crime comum. E eu acho que no inquérito que está sendo agora examinado pelo Procurador-Geral da República, já há elementos de crime de responsabilidade suficientes para justificar um outro pedido de impeachment.
Mas condições políticas, o senhor acha que já tem? Porque condições políticas ainda não. A mim me parece que, por exemplo, faltaria um movimento de rua, que a gente não tem ainda. Essa é uma tese, por exemplo, defendida muito fortemente por um amigo meu, politólogo, colega meu, pernambucano, que é o Marcos André Mello. Ele diz que o fato da pandemia, na verdade, ajuda porque não tem gente na rua, não tem povo na rua. Mas, por outro lado, eu veria isso com uma certa relativização, porque, por outro lado, tem uma rede digital muito mais ativa. Exatamente porque nós não estamos na rua, nós estamos fazendo uma interação, uma conversação digital muito mais intensa, né? Muito mais intensa no Twitter, no Instagram, no Facebook, a quantidade de lives, os debates. Então, na verdade, digamos, formação de pressão das ruas, panelaços, etc., está tendo. Então, eu acho que está faltando ainda algumas condições políticas. Essas condições políticas estão começando a ser propiciadas pelo próprio Bolsonaro. Essa insistência dele em conflitar com os governadores, em forçar medidas que podem levar a um aumento da mortalidade durante a pandemia, podem retirar dele qualquer apoio político e fazer com que o impeachment seja muito rápido, muito breve. Vamos entrar nesse tema aí que o senhor já deu um briefzinho, que é redes sociais. O senhor tem se preocupado muito com isso, tem tratado muito desse assunto. No presidencialismo de coalizão, o senhor afirma no começo, assim, as barreiras à entrada de novas lideranças, os mecanismos de manutenção do status quo, a estreiteza e o clientelismo dos partidos deixam grande parte da população sem representação. Esses eleitores sem representantes se tornam vendilhões de a mentira eleitoral, e se alienam. No artigo no artigo Polarização Radicalizada e Ruptura Eleitoral, desse livro Democracia em Risco, o senhor entra muito nesse tema de redes sociais. Nós, do direito eleitoral, nos preocupamos muito com isso também, porque é uma batalha inglória, um exíguo período de eleição, um microprocesso eleitoral muito curto. O próprio TSE se preocupa muito com isso, mas muitas vezes tem sido premido pelas circunstâncias em que é muito difícil controlar isso. Então, qual é a sua visão do impacto? Primeiro, o impacto. Isso realmente impacta no processo eleitoral? E impactando, quais seriam os caminhos que a gente poderia agir e atuar dessas sociais, dessa... Olha, se teve impacto ou não teve impacto na eleição, a gente ainda não sabe. Nós não temos pesquisa, evidência suficiente sobre o efeito das redes nas eleições, né? Mesmo nos Estados Unidos, tem muito debate se de fato elas tiveram tanto importância assim na eleição do Obama, né? Mas certamente eu diria que tem algum indício nesse sentido na eleição do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez campanha, não participou né, teve o episódio da facada, e aí ele não participou de entrevistas, de debates, de nada, e acabou se elegendo com maioria expressiva. E toda essa articulação foi feita no meio digital. Eu acho que foi talvez a primeira eleição na qual as redes tiveram um papel importante. Tem aí a questão das fake news e da manipulação do Facebook, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Isso eu acho que é uma questão regulável. Eu acho que, junto, inclusive, com as provedoras, com as plataformas, com o próprio Google, Facebook e Twitter, dá para controlar. Agora, eu vejo de forma mais positiva agora, eu acho que um dos legados que a gente vai ter dessa pandemia, que não compensa a tragédia e as perdas, mas é um legado positivo, é que o fato de nós termos ficado, e vamos ficar mais tempo, né, a despeito do que o Bolsonaro queira, 2, talvez 3 meses isolados, isso aumentou muito
a conversação digital, aumentou muito a participação das pessoas nas redes e fez com que as pessoas vissem o lado positivo dela. Não é? Quer dizer, porque quando a gente entrou na pandemia, vocês devem se lembrar, a gente estava praticamente com a ideia formada de que na rede só fake news, só robô, só bobagem e que não tinha espaço para quem quisesse fazer coisa séria. E agora não, quer dizer, agora está claro que tem espaço para fazer coisa séria, de boa qualidade, em todas as áreas, do entretenimento a debates como o que nós estamos fazendo. Então, as redes foram revalorizadas nesse período do isolamento social e eu creio que com isso nós vamos manter essa cultura mais participativa, mais democrática, mais positiva das redes daqui para frente. Eu acho que esse é um legado que ficou. Da mesma forma que a pandemia está mostrando a importância do democrático, do legado progressista. Eu acabei de escrever o papel do serviço de saúde pública, né? E mostrou como que um estado rico e poderoso como Nova York, porque só tem hospitais privados, não teve capacidade de lidar adequadamente com uma pandemia dessas. Porque o cálculo empresarial de manutenção de UTIs, de manutenção por tempo demorado de um paciente na UTI, é diferente. Para eles, quanto mais rápido, melhor, porque a UTI custa muito caro. Então, não tem UTI de sobra, tem UTI na quantidade suficiente para os casos mais necessários. Quando você chega numa pandemia dessa, que a pessoa precisa ficar, às vezes, 15, 20 dias na UTI, e muita gente, só a estrutura pública é capaz de resolver, que foi o que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse. Foi o que salvou a vida dele, foi o NHS, foi o National Health Service. Então, da mesma forma, eu acho que essas duas questões, não fazer austeridade fiscal sem nenhuma prioridade, comprometendo serviços básicos que são necessários numa emergência como a pandemia, e, por outro lado, esse papel positivo das redes vai ficar. E isso vai ter efeitos importantes na discussão política, no debate político daqui para frente. Professor, para não dizer que não falei das flores, né? A gente fala muito de Bolsonaro e nesse momento de maniqueísmo que a gente vive aí, do bem contra o mal, as pessoas às vezes não interpretam muito bem o que a gente diz. O senhor começou dizendo das falhas do governo Dilma, por exemplo, da questão da corrupção, da questão da incapacidade de governança dela. Mas, assim, eu queria que sua análise do PT é um fator fundamental na nossa democracia, queiram ou não queiram, sobre qualquer aspecto. Um partido que tinha uma identidade, tem uma ideologia e tem um papel importantíssimo, todos da ciência política revelam isso. Mas eu pensei, e sempre disse isso, que na minha visão era melhor ter deixado o Lula ser candidato, porque eu acho que Lula ia perder sob todo jeito, porque a saraivada de 10 anos de corrupção dos governos era um fator que, na minha visão, naquele momento, era o pior cenário. Mas, assim, eu queria a sua análise sobre o papel do PT. O senhor acha que o PT tem condições éticas e morais de retornar a governar o país? Ou o senhor acredita que nós vamos ter um novo ator para tentar modificar, sair desse bolsonarismo extremo e essa versão extrema ao PT? Olha, o PT foi um partido muito importante, é um partido muito importante, inclusive na democratização do acesso aos cargos públicos, né? O PT trouxe gente de baixo dos escalões populares, do meio sindical, para os postos do legislativo, inclusive do executivo, e o Lula. Quer dizer, então ele teve um processo, quer dizer, foi um processo de mobilidade política essencial para nós, porque deselitizou a política brasileira. O problema maior do PT, na minha visão, é que a rigidez ideológica da sua liderança fez com que ele preferisse, do ponto de vista ideológico, comprar a coalizão a negociar a coalizão.
e esse foi um erro fatal, né? Quer dizer, ele tinha uma justificativa ideológica, mas não tinha uma justificativa moral. E essa tem sido a minha perene discussão com meus amigos do PT. Né? Quer dizer, você não pode imaginar que porque você tem uma boa causa, porque você vai mudar o país, você faz o jogo dos corruptos com os corruptos, mas não faz com você. Acabou Maquiavel, né? corrompendo, acabou corrompendo uma parte do PT. Eu acho que o PT pode ter um papel importante no futuro, desde que ele promova uma renovação das lideranças e que ele faça uma discussão interna séria, sincera, sobre o que ele fez de errado nesse processo de corrupção. A corrupção que ele permitiu que houvesse para poder viabilizar os seus projetos políticos. Né? Se houver algum quadro específico? Eu acho que há vários, há muitos quadros no PT. Não vou falar nomes, mas há no Rio Grande do Sul, há em Minas, no Nordeste tem muitos bons quadros do PT que poderiam assumir a liderança e fazer uma discussão interna. O PT está muito paralisado com a questão do Lula. Né? Dá para entender, o Lula é importantíssimo na história do PT, na história do Brasil. Eu, particularmente, vi momentos do Lula impressionantes de liderança política no fórum externo, nas relações internacionais. Conto isso no meu livro Copenhague, antes e depois, nas negociações do Acordo de Copenhague. Mas não dá para você montar uma estratégia política para o país baseado exclusivamente na condenação do processo do Lula e na anulação do processo do Lula, e perder toda a capacidade de articulação política. Você vê que hoje o PT é um partido, não é um partido eficaz na oposição. Ele foi uma oposição duríssima, Bandeira, né? muito eficaz. Foi muito duro e oposição, Fernando, que evidentemente é muito mais hostil às teses do PT do que o Fernando Henrique. Ele é uma oposição frágil, uma oposição calada, silente, né? E mesmo agora, nessa discussão a respeito do Moro, o PT é incapaz de ver que não se trata de ficar do lado de um ou de outro. Né? Ele pode achar que o Moro não se comportou adequadamente no processo, que politizou a Lava Jato, e, ao mesmo tempo, pode achar que o Moro tem razão no sentido de que o Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal. Quer dizer, não são teses incompatíveis entre si. É possível ficar contra os dois, não precisa de ficar a favor de um contra o outro. Né? Então, essas contradições... A corrupção, né, professor? A corrupção acho que deixou ele meio que numa defensiva, né? Pois é, e mais, né? Quer dizer, sem essa renovação, sem discutir novas ideias, ele fica muito prisioneiro dessa visão. E, por outro lado, ele deixa de discutir coisas importantes, né? E de aproveitar o legado dele que está valendo. Você imagina, o presidente que foi eleito em oposição antagônica absoluta contra o PT, que é o Bolsonaro, que passa o tempo todo demonizando o PT. Na hora da pandemia e de salvar a população mais necessitada, tem que recorrer aos mecanismos que o PT criou. Ele tem que ir no bolso. Ele está fora do que foi criado pelo PT, ele não está conseguindo fazer direito, porque não é o jogo dele. Então, o PT devia estar capitalizando nisso, o PT devia estar usando isso. Eu acho que o PT está se comportando, quer dizer, está ganhando, está se valorizando no Nordeste, com boas gestões em vários estados, mas como partido nacional, para disputar a presidência da República, para oferecer alternativas para o país, ele não está hoje preparado. Professor, nós estamos chegando na nossa hora, temos 3 minutinhos, mas eu não queria deixar de a gente encerrar esse bate-papo sem ouvir um outro terceiro ator muito importante. Nós falamos sobre o Executivo, falamos sobre o Legislativo e o Judiciário. O STF, qual a sua avaliação sobre a participação do STF nessa
nessa judicialização da política, em todas essas discussões? O PSDB, o STF tem ido bem, tem ido mal? Qual a sua análise? Eu acho que vai bem em alguns momentos, se extrapola em outros, mas era previsível, né? Quer dizer, ainda no artigo original sobre o presidencialismo de coalizão, eu dizia que o judiciário ia passar a ser uma espécie de poder moderador, porque na ausência dos militares, com o artigo iriam terminar judicializados. E nós temos uma Constituição muito extensa, a nossa Constituição abraça muita política pública, que não me parece uma coisa muito funcional, muito boa, mas então tem muita divergência que acaba virando uma divergência constitucional. Então, o controle de constitucionalidade, né, é fundamental. Então, eu acho que, nesse sentido, o Supremo não se furtar a fazer o seu controle jurisdicional, a examinar as questões constitucionais fundamentais, é muito importante. Agora, em alguns momentos, ele tem extrapolado, ele tem legislado no lugar do legislador, ele tem tomado... Mas o que mais me preocupa no processo do Supremo é que o Supremo ele só funciona como uma instituição weberiana, intersubjetiva. Né? Quer dizer, como a objetividade, a isenção é impossível para os seres humanos, é exatamente o jogo da intersubjetividade, do colegiado, que faz com que ele seja tenha uma expressão um pouco mais objetiva, um pouco mais equilibrada, mais justa nas decisões. E essa quantidade de decisões monocráticas, essa individualização das decisões, essa elevação do poder individual do ministro Supremo, em detrimento do colegiado, do plenário, não é boa. Eu acho que a gente tinha que restabelecer a primazia do plenário e do plenário pleno, não das turmas. Mesmo as Essa turmas, manifestação do Marco Aurélio essa semana, né? Exatamente. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele é necessariamente um órgão colegiado. E é o colégio de ministros que tem poder, e não cada ministro em si. E se não Evitar for as 11 assim, ilhas, né? eu acho, porque senão começa a ter muita arbitrariedade e muita decisão incompatível entre si, acaba virando uma querela sobre o Supremo e não em torno da Constituição. Então, eu acho que o restabelecimento do primado do colegiado, do pleno do Supremo Tribunal Federal, é fundamental. Professor, estamos finalizando. Agradecer imensamente a sua gentileza de nos receber aqui, certo? Como eu disse, o senhor é um querido todos nós, militantes da ciência política. Tenho certeza que meus alunos foram brindados com essa sua manifestação. Todos nós renovamos nossa alegria. Vou procurar no Lattes um local para botar lá no meu Lattes que eu fiz uma live com o senhor, porque isso precisa ficar registrado academicamente na minha vida profissional, e deixar para que o senhor encerre a live com alguma mensagem para tantos estudantes que estão aqui lhe escutando, tantos estudiosos da ciência política. É uma honra para mim. Eu fiquei muito feliz ao descobrir já há algum tempo que eu tenho muito leitor no meio jurídico, entre estudantes e pouco fui ser lido no meio jurídico e poder trocar ideias com colegas do meio jurídico é muito bom. Para mim,